na igreja do Senhor, com a presença da Santa Formosa, Santo Espírito Consolador, alegria em nossa alma, gozo e paz no coração, mantendo todos em calma, numa perfeita união. A estrela no céu brilhou, cheia de esplendor. Jesus nasceu Cristo Salvador. E hoje, unidos cantando, festejamos o Natal de Jesus. Mais um ano anunciando a presença do Reino da Luz, glorificando a Deus Criador, a Jesus, nosso Salvador, a santa e querida Formosa, o Espírito de amor. A estrela no céu brilhou, cheia de esplendor. Jesus nasceu Cristo Salvador. E hoje, unidos cantando, festejamos o Natal de Jesus. Mais um ano anunciando a presença do Reino da Luz, glorificando a Deus Criador, a Jesus, nosso Salvador, a santa e querida Formosa, o Espírito de amor, para sempre. Amém.
Irmãos, antes de iniciar a reunião, eu vou fazer a leitura de alguns recados que está contido no boletim dessa semana. Nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, repose na vida de cada um dos irmãos. Convido os que estão assentados para se colocar em pé. Eu vou fazer a oração inicial, pedindo ao nosso Deus as bênçãos preciosas para todos os atos da mesma. E peço, por gentileza, que os irmãos acompanhem a oração com muita reverência. Bondoso e eterno Deus, glorioso Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez reunidos para glorificar o Teu santíssimo nome, exaltar a Sua gloriosa pessoa, bem como a de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, Espírito glorioso Consolador, e também o Espírito vencedor do nosso estimado irmão Aldo, que hoje faz parte da glória celestial, que junto com os santos e anjos participa ativamente da nossa vida aqui na terra. Ó Pai bendito, nós Te adoramos por tudo que Tens feito por nós, principalmente por mais um dia de vitória em nossa vida, por estarmos aqui nesta igreja, por estarmos reunidos para cantar hinos de louvor ao Seu reino, para exaltar os Seus santos e também suplicar deles a Tua sabedoria do Pai, a sabedoria do Seu Santíssimo Espírito, para fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos viver a Sua doutrina, os Teus ensinamentos, porque o que Jesus fez na cruz foi para nos salvar, derramasse o Seu sangue puro e imaculado para nos dar direito à eternidade. Mas nós precisamos entender, só adquiriremos esse direito se vivermos a Tua santíssima vontade. Por isso que nos ajude a entender os Seus desígnios, ó Pai. E mais uma vez nessa reunião, nós iremos aprender um pouco mais de como viver em santidade. Por que viver em santidade? Por que estar ligado ao Seu Espírito? Para que nós possamos então viver aqui na terra em comunhão com o reino dos céus. Ciente de que essa reunião terá a presença gloriosa dos Seus santos e anjos, nós muito Te agradecemos
E eu entrego, pois, ó Pai, aos teus cuidados todos os atos da mesma, para que nela seja feita tudo de acordo com a tua santa vontade, para a honra e glória do teu santo nome e de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma e a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Os que têm seus lugares podem se assentar. E vamos cantar o hino de número 147, Dia Feliz de Natal. A milícia celestial, um dia no céu surgiu, e os anjos do nosso Deus cantaram o seu amor. Estes anjos cantaram e a nova cantaram, dando aos homens a paz celestial. Em Belém nasceu Jesus, o Santo Filho de Deus. Nesta noite de Cantaremos o hino de número 200, Feliz Natal. Feliz Natal, bom Deus, e a Santa Voz.
agora nós ouviremos o hino que será cantado pelo coral. Tem o título No Meio das Ovelhas.
Anjos revelaram aos pastores, anunciaram. Ninguém viu mais além, só aos humildes o divulgaram. Na obscuridade, o reino eterno manifestou-se. Só as criaturas puras, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de bem em Belém.
O hino que iremos ouvir agora por meio de um solo tem o título A Humildade de um Rei. Dos reis aqui viveu, ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim ele passou, mas humildemente ali ele repousou. Depois, com a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito se refugiar, porque o rei Herodes iria o matar. Jesus menino em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizado com brilho. As palavras de Deus Pai a respeito do Messias do Egito, chamei meu filho. O anjo os mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías.
provado. Jesus suportou a traição do inimigo. Como uma ovelha imaculada foi levada ao sacrifício. Seguiu o mundo sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, e no último momento do corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal a sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nessa ocasião sua vitória com amor e santidade. Agora, prezados irmãos, eu vou fazer o levantamento das contribuições e vou ler a mensagem contida no boletim dessa semana. E após a leitura, todos nós iremos então dar os nossos donativos de acordo com aquilo que propomos em nosso próprio coração. Estimados irmãos, diz aqui no boletim, quantas bênçãos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm concedido a cada um de nós? É possível, porventura, enumerar todas essas bênçãos? Não, não é possível, pois grandes bênçãos o povo apostólico tem recebido desses santos nesta igreja apostólica. Portanto, demonstrem o seu reconhecimento e a sua gratidão por todas as graças recebidas, amando a cada dia esses santos e a nossa amada igreja. Assim como a Santa Avó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo, tudo fizeram e continuarão fazendo pela obra, amem também, irmãos, a nossa igreja e continue colaborando para que nada falte para a manutenção dela. Neste final de ano, quando muitos dos irmãos podem contar com ganhos extras, lembre-se de sua igreja e separem o seu donativo para a contribuição especial de Natal. Estimados irmãos, precisamos muito do seu apoio neste final de ano. Temos compromissos inadiáveis como o pagamento do imóvel adquirido, pagamento dos nossos funcionários e fornecedores, pagamento de impostos e preparo para a festa de confraternização. Por isso esperamos contar com a sua oferta, mas faça o melhor possível. Rogamos a esses santos de Deus que iluminem o vosso coração para que compreendam e dê valor à nossa igreja e o quanto a mesma representa para a sua família, para o seu lar e para a sua salvação. Prepare neste Natal e neste final de ano a sua oferta especial, pois são muitos os nossos compromissos com as congregações e com todo o trabalho em nossa sede. Irmãos, não se esqueçam do compromisso que assumimos com a compra da propriedade em frente à sede da igreja e dos pagamentos que devemos efetuar em breve. Continue nos ajudando com a campanha, colocando sua oferta em envelopes especiais ou até mesmo fazendo os seus depósitos diretamente no Banco Bradesco, agência 097, a conta corrente 303577 e o dígito 8.
está em nome da Igreja Apostólica. Irmãos, este é o pedido da contribuição que o Conselho Deliberativo de nossa igreja nos faz. Então, curvem a sua cabeça, eu vou pedir a Santa Vó Rosa a consagração de nossas ofertas. Santa e querida Vó Rosa, mais uma vez nós iremos ofertar para a obra apostólica. E eu peço, querida mãe, que a senhora consagre essas ofertas e coloque em nosso coração esse sentimento de reconhecimento, para que nós possamos sempre trabalhar de bom agrado, ofertar para a tua igreja e dar sempre o melhor de nós, para que a obra apostólica possa crescer, se desenvolver, conforme é o projeto do nosso Pai. Ciente que a senhora estará nos abençoando constante e também ciente que essas ofertas serão consagradas pela senhora, nós te agradecemos. Amém. Nós iremos ouvir a orquestra. Eles irão tocar a música que tem o título Quando Chega o Natal.
ouviremos pelo coral o hino que tem o título Louvamos a Virgem Maria.
Irmãos, ainda tem 2 avisos a repassar aos irmãos. A irmã Zélia ou a irmã Fernanda, a Zélia e a irmã Fernanda são responsáveis para preparar a ceia de Natal. Então, os irmãos que quiserem colaborar, por favor, procurem essas 2 irmãs, que a ceia será oferecida após a reunião do Natal e também após a reunião do Ano Novo. Então, aqueles que quiserem colaborar, participando na doação de alguns elementos, por favor, procurem a nossas irmã Zélia ou a irmã Fernanda, para poder então fazer as contribuições. E o segundo aviso, irmãos, é sobre o encontro de orquestra no dia 14 e 15 de abril, porque essa congregação estará comemorando nesses dias 62 anos de sua existência aqui nessa cidade de Belo Horizonte. E essa congregação é uma das primeiras congregações a surgirem quando iniciou os trabalhos apostólicos em nossa sede lá em São Paulo. E no dia 15 de abril será celebrado o sacramento da Santa Comunhão aqui nessa congregação. A irmã diz que para a realização deste evento, nós vamos precisar da colaboração financeira dos irmãos durante os próximos meses, este de dezembro, de janeiro, de fevereiro, março e abril. Então procurem os irmãos Júnior e a nossa irmã Silvana para tomarem conhecimento e dar o seu nome para a contribuição. Então, irmãos, no dia 15 de abril, nessa congregação, será celebrado o sacramento da Santa Comunhão. Irmãos, um evento muito importante e a reunião mais importante de nossa igreja é a reunião do sacramento da Santa Comunhão. Então, os irmãos se esforcem, se preparem para poderem participar deste sacramento no dia 15 de abril. E os irmãos do coro, principalmente da orquestra, nas 2 datas, 14 e 15, e haverá o encontro, então, dos irmãos componente da orquestra. Agora, irmãos, vou passar para a parte final de nossa reunião, onde há 2 mensagens contidas no boletim dessa semana. Eu peço também a sua preciosa atenção, porque as nossas mensagens, irmãos, ela tem um valor muito grande, não somente para a igreja, mas também para o preparo espiritual. É necessário, irmãos, que nós pensamos no nosso espírito, porque o nosso espírito, ele receberá, ou não, a coroa de glória. Por que eu digo receberá ou não? Porque a coroa de glória prometida por Jesus, nosso Senhor, ela é dada aos seus seguidores. Agora, seguir Jesus
não é apenas e tão somente crer nele, na sua missão salvadora. Por exemplo, nessas oportunidades que temos para comemorar o seu nascimento. Isto também é crer em Jesus. Mas crer em Jesus vai muito além do que apenas aceitá-lo como Salvador. É principalmente, irmãos, aceitar a sua doutrina. Agora, aceitar a doutrina de Jesus não é da minha maneira, não é da sua maneira. Aceitar a doutrina de Jesus é da maneira de Jesus. Para isso, a aplicação da fé precisa existir. Nós precisamos crer no Cristo como Senhor e Salvador. E crer também nas suas santíssimas promessas. Inclusive, na preparação do Espírito Consolador. Quando ele disse que ele iria preparar um outro ser semelhante a ele. E ele disse: tudo o que ele tem, que o Pai lhe deu, ele daria ao outro Consolador. E a Santa Vó Rosa, irmãos, ela foi preparada desde o seu nascimento. Inclusive teve a participação eficaz de Maria Santíssima na sua vida aqui na terra. Porque sem o amparo divino, sem um amparo protetor constante dos céus, irmãos, também ficaria difícil vencer para ser coroada Espírito Consolador. Então, uma das primeiras providências de Deus foi enviar a sua Santa Mãe, a Santa Mãe do seu Filho, nossa Mãe Maria Santíssima, para estar ao lado da Santa Vó Rosa, durante a sua criança, quando ela era criança, durante a mocidade e também durante toda a sua vida aqui na terra. E por outro lado, irmãos, a Santa Vó Rosa, ela precisou de alguém para quando ela deixasse o seu corpo, ela pudesse continuar junto com Jesus, dirigindo a igreja que ela havia formado. E nesse preparo, inclui-se a pessoa do nosso estimado irmão Aldo. Dificuldades, lutas, problemas, questionamento, sempre existiram. E sempre existirão. Não tenham dúvida disso, irmãos. Não tenham dúvida disso. O povo de Deus, ele sempre foi questionado. Sempre foi colocado a sua fé em prova. E Deus sempre deixou isso acontecer. Por quê? Porque a decisão de seguir Jesus, o seu santo evangelho, ela é pessoal. Ela é pessoal. Adquirir a fé nos santos de Deus, adquirir a fé no poder do próprio Pai e na formação dos seus santos, ela é pessoal. Ela é pessoal. E por ser pessoal, irmãos, ela não pode entrar em conflito com outras pessoas que porventura não aceitam a fé. Nós não podemos, irmãos, entrar em conflitos, criar inimizade com pessoas que não aceitam, não querem ou desconhecem a nossa fé. Não podemos. Em primeiro lugar, nós temos que vigiar para isso não acontecer. Temos que defender a nossa fé, sim. E como vamos defender? Brigando? Discutindo? Não, não. Essa não é a melhor maneira. E qual é a melhor maneira? Praticando a nossa fé.
praticando. Se uma pessoa quiser desrespeitar a nossa fé, não vamos brigar, mas também não vamos dar ouvidos àqueles que, por algum motivo, seja ele qual for, tentam combater a nossa fé. Inclusive, irmão, no boletim dessa semana, e eu li ontem para os irmãos e vou ler agora, o Conselho Deliberativo de nossa igreja está passando por algumas dificuldades com essas pessoas. As pessoas que combatem a nossa fé. E eu tenho certeza, irmãos, tenho comigo, que eles não vão desanimar não. Não vão desanimar não. Mas eles precisam alertar a igreja para que nós também não desanimemos. Para que nós não deixemos levar por essas pessoas que estão dentro da igreja. Isto que é o pior. Estão dentro da igreja, que ao meu ver, irmãos, estão no lugar errado. Estão no lugar errado. Por quê? Porque eu não vejo, irmãos, eu não consigo, por exemplo, entender uma pessoa frequentar um lugar que ela não se sente bem. Ela pode ir uma vez, mas não gostou, não está de acordo com aquilo que ela precisava ou precisa, ou quer, então ela não frequenta. No meu ver é isso. Agora, continuar frequentando a igreja, sem receber nada de Deus, sem sentir nada, eu discordo. Mas tem pessoas que pensam diferente e faz questão de estar na igreja. Não estou dizendo aqui nessa congregação não. Estou falando do que está acontecendo na igreja como um todo. Então nós precisamos ficar bem atentos. Não podemos dar ouvidos a palavras e até mesmo a comunicados via internet de pessoas, inclusive, que trocam a sua identidade, usam nomes fictícios, e as responsáveis por isso mesmo, elas não aparecem, são ocultas, não colocam a sua face para ser vista, e por trás de vozes, criam um embaraço na vida de alguns apostólicos. Então aqui o Conselho Deliberativo, irmãos, nos mostra que nós temos que tomar o cuidado. Mas o maior cuidado que nós temos que tomar, irmãos, é com a nossa salvação. Não tenha dúvida disso não, irmãos. Porque um dia o nosso corpo vai tombar definitivamente. E o nosso espírito, ele vai usufruir daquilo que nós pensamos. Ele vai usufruir disso. Se eu for uma pessoa desconectada com a salvação, o meu espírito estará desconectado com a salvação. Isso quer dizer, eu não alcançarei o reino dos céus. Isto é claro na doutrina. Isto é muito claro na doutrina. Por isso que Jesus disse que sem santificação ninguém alcança o reino dos céus. Então eu tenho que preparar o meu espírito e não deixar ele ser levado por pensamentos, por filosofias, por pessoas, por palavras ou questionamentos de pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eu pratico, a fé que eu pratico. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Por isso que diz aqui no boletim, alguns anos atrás, algumas pessoas iniciaram uma campanha difamatória contra a igreja e contra a pessoa do irmão Aldo. E também contra diversos apostólicos que auxiliam nesta obra divina. Colocaram inúmeras mentiras, calúnias e difamações na internet, em blogs, redes sociais, e se escondendo a sua face, inclusive a sua verdadeira identidade, usando nomes fictícios. Então, para mim, Valdomiro,
essas pessoas não têm crédito. Não merece crédito. Porque quando uma pessoa, como eu lhes disse ontem, quando a pessoa está com a verdade, ela fala a verdade e não tem medo. Não tem medo. Porque a verdade, eu vi, eu provo, eu sei o que estou falando, eu tenho certeza do que estou falando, eu tenho certeza do que vi, então eu vou falar. Então a pessoa usa a verdade e se aparece mesmo. Se acontecer alguma coisa com ela, o espírito dela vai para os céus. Por quê? Ela está com a verdade. Ela está com a verdade, não precisa ter medo. Porque está com Deus, está com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com todos os santos dos céus. Agora, quando a pessoa, ela não tem certeza, não sabe do que está falando, não tem convicção do que é, do que vai ser, ou do que quer ser, e quer participar de coisas que ela não sabe, de coisas que ela não tem prova, daquilo que ela não tem certeza, ela se esconde. Ela se esconde. Quer participar, mas ocultamente. Então, nós temos que ter essa visão. Temos que ter essa visão. E não ter medo. E viver a verdade. Viver a verdade que nos é ensinada. Aí diz no boletim, continua. Novamente, essas pessoas, juntamente com alguns irmãos, ou frequentadores, digo melhor, de nossa igreja, voltam contra os nossos princípios de fé e da nossa crença, questionando a nossa fé na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo. Solicitamos a todos os verdadeiros apostólicos. Então o conselho está pedindo aos verdadeiros apostólicos. Quem não é para assumir essa palavra. Solicitamos aos verdadeiros apostólicos que não dê ouvidos a estas pessoas que, inclusive, queriam vir discutir conosco, ou seja, com a comissão, em nossa sede, sobre este assunto. Irmãos, cuidado com as redes sociais, com as mensagens instantâneas, principalmente com o WhatsApp, Facebook e com os blogs. Não dê ouvidos a conversas ou questionamentos sobre a nossa fé, promovido por pessoas e por alguns que frequentam as nossas reuniões. Pedimos também aos pastores que não se envolvam em conversas sobre teorias e pensamentos de pessoas que querem confundir ou dividir a nossa igreja. Não participem de eventos ou refeições organizadas justamente para dissimular pensamentos e teorias diferentes da nossa fé. Lembrem-se, irmãos, do nosso estatuto e requerimento. Lá está dito, a nossa doutrina e disciplina, elas são causas pétreas, ou seja, é imutável, não serão alteradas. Então, está no estatuto da igreja. E todo pastor e pregador, inclusive também o ministério de corista, tem que ter isso na cabeça. Precisa ter isso em mente. Ah, mas eu não concordo, então eu não posso ser pastor. Eu não posso ser pastor. Eu não concordo. Eu não aceito. Eu não tenho fé. Eu não creio. Por que você é pastor? Por que você é pastor? Assim também é o ministério do coro. O coro canta para Jesus, não acredita em Jesus, vai cantar para quê? Vai cantar para quê? Não acredita na manifestação do seu poder na igreja? Não acredita na manifestação do seu poder na sua vida? Vai ser corista para quê? Para quê? Para se vangloriar? Não ganha nada com isso. Você não é pago para cantar. Você não é pago para tocar. Você não é pago para vir apresentar. Vai vir para quê? Para quê? Eu não sou pago para pregar. Eu prego aos finais de semana porque eu gosto. Eu gosto.
e tenho dado o meu tempo à igreja. E assim eu tenho feito há muitos anos. Porque eu tenho essa fé. Agora o pastor que não crê, que não confia, vai pregar para quê? Para se autocondenar, porque ele vai ser condenado pelas palavras dele mesmo. Então por isso que pede aos pastores que tomem cuidado também com esse tipo de procedimento. Procurem vigiar bastante e pedir a Santa Vó Rosa, aos santos dos céus, ao nosso irmão Aldo, sabedoria e forças para vencerem esses momentos de lutas e dificuldades. Não dê ouvido aos áudios que circulam na internet, como sendo grupos apostólicos, difamando a nossa fé e principalmente o conselho deliberativo. Esses difamadores se escondem atrás de falas computadorizadas, plantando mentiras, calúnias e procurando dividir a igreja. Se tiverem dúvidas ou algum questionamento, procure um membro do conselho, os membros do conselho, que estão trabalhando por esta igreja e por cada irmão que ama esta igreja, e será um prazer muito grande em recebê-los. Irmãos, sejam sábios, perseverem na sua fé e no seu espírito, para serem verdadeiramente filhos de Deus e um dia alcançar a salvação. Irmãos, a nossa doutrina, e faço minha as palavras do nosso saudoso irmão Bispo Eurico Matos Coutinho, que há muitos anos atrás, e ele já faz mais de 20 anos, que deixou o seu corpo físico. E ele pregava, irmãos, e pregava com uma autoridade muito grande. Eu tive a oportunidade de ver saudoso bispo pregar. A mensagem dele era profunda, belíssima, bem como também da nossa saudosa missionária Odete. Tenho um carinho muito grande por eles, pelas mensagens que ele nos deu. Naquela época, o bispo, eu tenho uma mensagem dele, e numa das mensagens ele diz o seguinte: irmãos, não dê ouvido àqueles que nos combatem. O bispo falava desse jeito, irmãos. E naquela mensagem ele usou essa afirmação: irmãos, não dê ouvido àqueles que nos combatem. A nossa mensagem é verdadeira, pois vem dos céus, e levará para os céus todos os que aceitá-la. Faço minha as palavras do nosso estimado irmão bispo, saudoso bispo Eurico Matos Coutinho. Então naquela época já tinha esses problemas, e vai continuar tendo, não vai ser hoje que vai acabar. Não vai ser hoje que vai acabar. Mas guardem isso, irmãos. Não dê ouvido àqueles que nos combatem a nossa fé, porque a nossa fé é de Deus, veio dos céus e vai nos levar para a glória de Deus. Não tenham medo e nem dúvida do que estou lhes falando. Creiam dessa forma, irmãos, e serão bem-aventurados. Então aqui está o recado do Conselho Deliberativo. E a mensagem a respeito do ministério do nosso estimado irmão Aldo, que durante 44 anos, irmãos, à frente desta igreja, como diz aqui no boletim, ele nos dirigiu com mãos fortes. E por meio dessa mão forte, ele nos deu ensinamentos, conselhos, orientações. E essas orientações muitas vezes foram coletivas e outras vezes foram individuais. Sobre ensinamentos, irmãos, quantas vezes o nosso estimado irmão Aldo nos ensinou a viver em santidade? Por quê? Porque ele pediu tanto nas suas mensagens, diversos boletins, que ele, quando estava no seu corpo físico, mandou escrever, e nelas falava de santificação. Porque, irmãos, o preço foi muito alto para nos salvar. Jesus derramou o seu sangue puro e imaculado na cruz do Calvário. E as gotas de sangue de Cristo, irmãos,
não foi fácil para ele passar por isso, não. Na oração sacerdotal de Jesus, irmãos, eu não tenho essa oração na íntegra, mas está registrado no livro de São João, no capítulo 17. Se os irmãos puderem ler as Sagradas Escrituras e abrirem nessa página, nesse local, capítulo de São João, segundo o Evangelho segundo São João, no capítulo 17. E lá, diversos versículos, lá fala a oração inteira que Jesus fez antes de subir ao Pai. E isso antes, um dia antes da sua crucificação. E ele rogou ao Pai que ajudassem as pessoas. O seu martírio seria doloroso porque ele disse: Pai, é chegado a hora. E num trecho daquela oração ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Irmãos, que glória Jesus estava falando? Vamos pensar um pouco nisso. Que glória, quando Jesus disse: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Irmãos, glória é virtude do Espírito do Pai. Glória é sabedoria do Espírito de Deus. Glória é fé. Glória é amor pela sua alma. Glória é buscar a santidade. Então Jesus disse ao seu Pai: Pai, eu dei a eles tudo isso que o Senhor me deu. Irmão, nós temos que guardar. Jesus nos deu esta glória com toda a sabedoria do seu Espírito, para que nós possamos purificar a nossa alma. E nós temos que dar valor a isso, irmãos. Temos que dar valor a isso. Por isso que o nosso estimado irmão Aldo nos ensinou muito sobre a santificação. E por que, irmãos? Ele também nos ensinou por que precisa dessa santificação. Porque sem ela, irmãos, seu espírito fica fraco. O nosso espírito fica fraco. E o espírito fraco, irmãos, é como o vento leva as folhas. A folha cai da árvore, o vento sopra para a direita, ela vai para a direita. O vento vem, sopra para a esquerda, ela vai para a esquerda. O vento bate de cima para baixo, ela bate no chão e se esparrama. O vento dá aquela redemoinho, bate no chão, sobe, ela leva a folha para cima. O vento vem de frente para trás, leva a folha para trás. Assim é o espírito daquele que não busca a santificação. O que falar está valendo. O que falar está valendo. Este fala uma coisa, eu abraço. Aquele fala outra coisa, eu abraço. Não peneiro. Não peneiro as palavras. Não peneiro os ensinamentos. E aí o que acontece, irmãos? O espírito fica fraco. E o espírito fraco tende a morrer. O espírito fraco tende a morrer. O espírito morto é desligado de Deus. É desligado do Pai. Não tenha dúvida disso. Por isso que o nosso irmão Aldo muito nos ensinou a respeito da santidade. E ele também, irmãos, nos ensinou sobre a fé em Deus e em seus santos. Por que, irmãos, tem que ter fé em Deus e em seus santos? Porque são eles que nos alimentam. Se eu não crer em Deus, como é que Deus vai me alimentar? Se eu não crer no seu Espírito, como é que Ele vai me alimentar? Se eu não crer no poder dos santos, como é que os santos vão estar do meu lado? Como é que os santos vão estar do meu lado? Se eu não crer nos santos. Se eu não crer na intercessão de Jesus, por meio de um santo, como é que esse santo vai me ajudar? Como é que Jesus pode me ajudar se eu não creio na intercessão dele? Se eu não creio em Maria Santíssima, por exemplo, como é que Jesus vai me ajudar se eu não aceito Maria Santíssima?
Não tem como, irmãos. Isso é muito claro. Uma pessoa, por exemplo, não criticando ninguém, mas uma pessoa que não aceita Maria Santíssima como Santa dos Céus. Irmãos, imagine, você tem um amigo de confiança, o seu grande amigo, você convida ele para na sua casa. Ele chega na sua casa e fala mal da sua mãe. Fala mal direto da sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Você vai ficar meio com o pé atrás. Mas passou. Você convida ele de novo na sua casa. Novamente, ele está falando mal da sua mãe. Novamente, ele critica os atos da sua mãe. Ó, é sua mãe. Vai chegar um ponto que você não vai aceitar. Eu não vou trazer mais esse na minha casa, não. Ele não respeita a minha mãe. Ele fala da minha mãe. Eu não quero essa pessoa mais na minha casa, não vai ser mais meu amigo. Irmãos, se eu falar mãe de Maria Santíssima, mal de Maria Santíssima, se eu não crer no poder dela, falo para um mal dela, falo para outro mal dela, como é que Jesus vai frequentar a minha casa? Se toda vez que ele vem na minha casa, ele pega eu falando mal da mãe dele. Como é que ele vai frequentar a minha casa, irmãos? Não tem condição. Embora ele é misericordioso. Da mesma forma, irmão, Jesus preparou a Santa Vó Rosa para ser o Consolador. Essa é a nossa fé. Agora eu vou criticar, zombar, falar mal da Santa Vó Rosa, para quem quer que seja. Como é que ela vai estar do meu lado? Como é que Jesus vai enviar um anjo na minha casa se ele preparou a Santa Vó Rosa para ser o Consolador? Porque ele disse: o Consolador me glorificará porque receberá do que é meu. Então o Consolador receberia o de que é Jesus. Então Jesus estaria com o Consolador, no mesma igualdade de poder, de justiça, para salvar, para curar, para dar vida. E eu começo a difamar esse poder. Como é que ele vai estar comigo? Ele preparou o irmão Aldo para ser o pastor por excelência. Se eu não aceito ele, eu não posso aceitar a Santa Vó Rosa, não aceito Jesus, não aceito Maria Santíssima. Eles estão juntos. Eu nunca terei minha fé fortalecida se eu partir por esse lado. Então, irmãos, eu preciso ter fé nos santos de Deus para eles me abençoarem. Mas o irmão Aldo também deu diversos conselhos. Ele pediu tanta unidade da igreja, irmãos. Por que ele pediu unidade da igreja? Sem união, irmãos, sem união, não há vitórias. Sem união não há vitórias. Se eu prego para ser melhor do que quem quer que seja, disputar quem é mais, quem é menos, isso não é união. Não foi isso que o irmão Aldo nos ensinou, não foi isso que ele me ensinou. Assim também na unidade do coro. Tem que existir unidade. Se o regente A rege, o B tem que aceitar. Se o C rege, o D tem que aceitar. Tem que se unir para a harmonia existir. Senão não vai existir essa harmonia nunca. Se um solista canta bem e o outro não tem o mesmo dom naquele hino, vai cantar o outro, se unem. Aprendam um com o outro. Seja singelos. Um para com o outro. Esta é a unidade que o irmão Aldo sempre pediu, irmãos. Esta é a unidade que ele sempre pediu e ensinou. O ministério dele foi dirigido com essa mão forte dessa forma. Ele pediu tanto também, irmãos, união de família. Por que a união de família, irmãos? Porque a unidade da igreja, ela é a extensão da unidade do lar. O seu comportamento no seu trabalho é a extensão do seu comportamento da sua casa. O seu comportamento na rua é a extensão do seu aprendizado em casa. Porque é na casa que nasce a educação. É no berço, tem um ditado que no berço que se aprende a educação.
Se você não tem essa educação de berço, você vai passar para a sociedade o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor se você não é unido? Nada. Se eu não tenho essa união em casa, o que eu vou passar para os outros? Então, o irmão Aldo sempre pediu, irmãos, a unidade da família. E ele nos ensinou uma outra coisa muito importante, irmãos. Não se esmorecer. Enfrente as lutas com categoria. Irmãos, como fazer isso? Como enfrentar as lutas com categoria? Carregando a sua própria cruz. Não reclame não. Não reclame não. Às vezes, vem um problema muito grande na nossa vida, aí nós olhamos para o outro. O que o outro recebeu, eu também quero receber. Mas não é assim. Não é assim. Eu tenho a minha própria cruz para carregar. Eu tenho a minha própria cruz para carregar. E eu tenho que carregar ela com categoria. Está no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, que Deus não deixa vir uma dificuldade, uma luta maior do que aquilo que nós suportamos. Então, a cruz é minha. Eu não tenho que passar para ninguém. Eu tenho que buscar sabedoria dos céus e enfrentar. Até porque, irmãos, os problemas da vida, quem cria somos nós mesmos. Nós mesmos. Os problemas, irmãos, ela não está lá fora, eu vou lá. Não, a gente cria os problemas. Ou alguém cria para a gente. Mas os problemas são criados por nós mesmos. Agora eu vou passar para outro? Não, eles são meus. E muitas vezes os meus problemas foi falta de vigilância. Por falta de compreensão da doutrina. Porque eu não fiz o que o irmão Aldo pediu. Eu não fiz o que a doutrina pede. Aí os problemas vêm, então ele é meu, eu tenho que ser humilde. E falar com Deus. Apresentar ele e falar com Deus, meu Deus. Eu estou com esse problema porque eu vacilei. Isto é humildade, irmãos. É isso que nós temos que ter. É isso que o irmão Aldo nos ensinou. Agora o fulano venceu, eu também quero vencer. Agora precisa ver como e por que ele venceu. Então, pratique a fé, você também vai vencer. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas temos que vencer, irmãos, com as orientações, com a doutrina e com fé. Senão não vence, empurra o problema para frente. E não resolve. Nós temos que ter fé para suportar tudo e vencer com classe, com sabedoria. Mas o irmão Aldo também, irmãos, nos deu muitas orientações. Muitas vezes as pessoas iriam falar para o primaz e ele falava, faz assim. Aí a pessoa achava, mas fazer assim vai me complicar, não é bem assim. Aí dava errado. Mas, irmãos, eu me lembro, não é contando testemunho meu não. Eu me lembro eu estava passando por umas dificuldades há muitos anos atrás, e eu fui fazer uma reunião. E na reunião era uma mensagem, e que a mensagem, irmãos, era para mim. Era para minha pessoa. E eu não me atentei nisso. Eu ia chegando na sede, eu já estava com aquele problema algum tempo atrás. Eu fui cumprimentar o irmão Aldo, ele estava na calçada. Aí eu fui falar para ele. Ele falou assim, mas a solução você tem. Eu te dei a solução. Aí eu olhei para ele e falei, não, irmão Aldo, mas o senhor não falou comigo não. O que você pregou hoje? Aí eu entrei na sede, e ali o que eu tinha pregado, a solução estava ali. E ele falou isso para mim. Irmãos, faz uns 20 anos atrás. Ele me disse, 20, um pouquinho mais talvez. Ele disse isso para mim. E muitas vezes, irmãos, a solução para o nosso problema está na mensagem do irmão Aldo. E por que eu só li, não prestei atenção, achei que era para os outros. Assim acontece com nós mesmos, irmãos. Pode ter certeza, não tem dúvida que estou falando não. Ah, mas o que foi falado? Não sei, fiquei conversando.
Ali estava a solução do seu problema. Mas você não se atentou. E vai ficar com o seu problema. Até você se atentar. A fé é assim, irmãos. A fé é assim. E nós não sabemos o momento que nós precisamos executar a nossa própria fé, até mesmo inconsciente. Porque muitas vezes o corpo cai, e aí não tem mais como pedir nada. Nós temos aqui, irmãos, o nosso irmão Emerson, do Nascimento. Todos os irmãos dessa congregação conhecem ele. Ele recebeu um milagre extraordinário. Estava dirigindo a sua moto, numa velocidade de 90 km por hora. Ele perdeu a consciência, não sabe porquê, ele não lembra. Bateu na traseira do caminhão e a coluna cervical foi atingida. Não deu nem tempo dele clamar. Nem deu tempo para clamar. Por quê? Porque ele não sabe o que aconteceu. Não sabe. Foi socorrido, conforme ele relata aqui no seu testemunho. Os primeiros socorros não pôde levar ele, porque ele estava com a medula óssea, estava danificada. Ele precisava ter um recurso melhor para tirar ele dali. E aí ele foi depois levado com colete e tudo mais, inconsciente, para o hospital. Fez a cirurgia inconsciente. Foi colocado 9 pinos na sua coluna. E o médico falou, não vai andar. Depois ele foi recobrando. Eu creio que a família que estava no seu entorno, muitos apostólicos que estavam no seu entorno, conhecem o caso, clamaram para a Santa Avó Rosa, pediram por irmão Aldo em suas orações, formaram uma rede de oração em favor do nosso irmão. Ele ficou internado vários dias, e no final aqui da sua carta ele disse, depois que ele recobrou a sua consciência, fez a cirurgia, o sucesso estava acontecendo, aí o médico disse para ele, o seu santo é forte, pois caso semelhante ao seu, as pessoas saem do hospital na cadeira de roda, e ele saiu andando, foi se recuperando, voltou ao trabalho e hoje está aqui no coral. Os irmãos conhecem o testemunho dele e a pessoa dele. Isso aconteceu, irmãos, no dia 24 de maio de 2016. Não conseguiram colocar nem uma sonda pela traqueia, acho que é traqueia que chama. Por quê? Porque estava rompido, o médico não sabia como ele estava respirando. Como ele está respirando se está rompido? Irmãos, a ação da fé muitas vezes é praticada por outras pessoas. Porque o seu corpo pode estar inconsciente, irmãos. Você depende de outras pessoas para pedir por você. Não se esqueça disso, irmãos. Não se esqueça disso. Para isso, o Senhor, a senhora, você jovem e eu, precisamos confiar e ter muita fé nesse santo de Deus. Porque senão poderemos ficar sozinhos com eles e pagar caro. Pagar caríssimo por isso. Temos que pensar nisso, irmãos. Temos que pensar. Muito cuidado com o que nós ouvimos e com o que nós falamos. Peneirem, irmão. Vamos peneirar tudo aquilo que precisa ser peneirado. Quando o pedreiro precisa rebocar uma parede, o que ele faz? Ele pega a peneira, peneira a areia. O que fica na peneira não serve para ele. Ele joga fora. O que passou é o que ele precisa. Peneire aquilo que vai para o seu espírito. Deixe entrar aquilo que lhe serve. Deixe entrar aquilo que lhe edifica. E o que não edifica, tire para fora, arranque do seu espírito.
Arranque do seu coração, irmãos, porque é para a sua própria salvação. E tem um ensino belíssimo do nosso amado apóstolo São Paulo. Ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ouvir as pessoas é lícito, porque eu tenho ouvidos. Mas se ela está falando não me edifica, não deixe entrar no seu coração. Foi isso que o nosso amado apóstolo ensinou. Se o que ela está falando te edifica, traga para dentro do seu espírito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ela está fazendo é lícito para ela, mas não me convém e eu não posso fazer. Porque vai atrapalhar a minha fé. Vai atrapalhar a minha unidade de espírito com Deus. Esta, irmãos, é a recomendação da mensagem de Jesus nosso Senhor. E foi isso que o irmão Aldo sempre nos ensinou. É exatamente isso, irmãos, que está no boletim dessa semana. E todos unidos, irmãos, numa só fé, vamos viver esta participação divina. Ouça então a mensagem contida no boletim. O nosso estimado irmão Aldo é servo de Deus. Ele cumpriu a sua missão durante o período de 44 anos à frente desta igreja em seu corpo físico e o fez com lealdade e fidelidade. Ele nos legou ou nos deixou preciosos ensinos, os quais foram são e serão a garantia de nossa igreja. No entanto, sempre dependeu da obediência, da consagração e da santificação de cada um de nós. Ele nos conduziu com mão forte e segura, ministrou conselhos e ensinos valiosos para a santificação deste povo. Prezados irmãos, procurem dar valor reconhecendo esse inestimável tesouro, que foi a presença dele entre nós, a presença desse profeta. Sejam todos fiéis a ele, pois assim procedendo, estaremos sendo fiéis a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Procurem ser unidos na fé, sem jamais dar lugar a sentimentos que tirem a beleza de sua santidade. Amemo-nos uns aos outros, sempre unidos marcharemos, e com amor fraterno sejamos justos, leais e sinceros uns para com os outros, perante a Deus e perante os seus santos. Deixem o orgulho, deixem a ostentação, a vaidade, sejam sinceros consigo mesmo, sejam leais, não maltrate não maltrate quem quer que seja, não denigrem a imagem do seu irmão, não denigre a imagem de nossa igreja, não deve interferir na vida dos outros, nem nos negócios alheios. Cuidado com os comentários e fofocas, inclusive pelas redes sociais. Nosso irmão Aldo nunca aprovou esse comportamento e sempre nos aconselhava para sermos conscientes e sábios, para evitarem problemas a nós mesmos e aos outros. Estimados irmãos, lembrem-se do conselho sábio que o nosso irmão Aldo nos deu em um dos nossos boletins. Ele diz o seguinte, ele disse o seguinte: eu e o irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, luto para unir os corações, para dar alegria, para dar paz, prosperidade e bem-estar. Mas lhes peço que não sejam orgulhosos, sejam mansos e humildes de coração. Deixe que nós, quando ele fala nós, é a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, Deus o nosso Pai, os seus santos. Deixe que nós dominemos a vossa vida. Deixe que nós dominemos os seus pensamentos e tudo o seu ser. Sejam fiéis, justos e bondosos, pois assim vivendo terão sempre a proteção de Jesus, de Maria Santíssima e dos santos e anjos do nosso Deus.
Estas foram as palavras do irmão Aldo naquela ocasião. Nosso irmão Aldo, unido com a Santa Avó Rosa e todo o poder celeste, continua ao nosso lado, nos guardando e nos livrando do mal. Confie nesse santo de Deus, que continua cumprindo o seu ministério conforme prometido por Jesus nosso Senhor, ao dizer: haverá um só pastor. Ao nosso irmão Aldo, todo o nosso amor, louvor e gratidão por tudo que fez e continua fazendo por todos nós. Esta é a mensagem da reunião de hoje. Espero que os irmãos puderam compreender. Guardem no seu coração, irmãs. E eu repito as palavras do nosso saudoso Bispo Eurico Matos Coutinho. Irmãos, não dê ouvidos àqueles que nos combatem. Não dê. Guardem esta coroa de glória. E que Deus os abençoe grandemente. Amém. Agora o coral vai cantar, junto com a orquestra, o hino Sempre Unidos. Vamos ouvir.
Irmãos, muito obrigado a todos. Agradeço a sua presença mais uma vez, o seu respeito e o seu carinho, principalmente também com a minha pessoa. Eu lhes digo que isso é recíproco. Eu também tenho um carinho muito grande pelos irmãos dessa congregação e faço voto que os irmãos estejam sempre bem com o nosso Deus, com Jesus, com a nossa Santa Avó Rosa e conforme nós cantamos, unidos uns aos outros. Porque essa união, irmãos, é que nos levará para os céus. E nós cantamos, Santa Avó Rosa, peça por Deus por nossa união. Irmãos, é essa união que nós venceremos. Vamos orar e muito obrigado a todos. Bendito Deus, soberano Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor Deus, na beleza de tua santidade, do teu amor, de tua misericórdia. Somos gratos, Senhor Deus, pela manifestação do seu poder em nosso meio. Não temos dúvida que o Senhor tenha atendido o pedido do seu amado Filho Jesus. O Senhor tem atendido o pedido de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Avó Rosa, porque eles são os nossos mediadores. E juntamente com o nosso irmão Aldo, tem intercedido pela unidade espiritual desta igreja. Ó Pai bendito, muito obrigado por o Senhor fazer nós compreendermos que precisamos dessa unidade. Nós precisamos ser unidos uns aos outros. E esta unidade precisa chegar ao seu reino. Porque aquele que estiver fora desta unidade espiritual também estará fora do seu reino, também estará fora da sua glória. E nós aqui na terra não queremos estar fora desse poder magnífico. Por isso nos ajude, ó Pai, para que nós possamos viver os seus ensinamentos, para que o nosso espírito seja fortalecido nessa fé, para que a coroa de glória jamais seja retirada do Senhor por nós. Jamais. Porque se ela é retirada, porque foi nós mesmos que permitimos. Por isso que nós precisamos ter essa unidade para que essa coroa jamais saia do nosso espírito. Dê aos seus filhos aquilo que eles estão lhes pedindo nesse momento, ó Pai. Que a graça salvadora de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa repose sobre todos. Inclusive sobre esses nomes que estão nessa caixa de pedido de oração. Os seus filhos colocam seus nomes ou nome de amigos aqui nessa caixa, porque crê e confia nesse poder dos céus. E que o Senhor possa, através dos seus santos e anjos, manifestar a sua glória, repreendendo as dores, as enfermidades, dando alívio, dando sabedoria, fazendo eles entender que mesmo passando por essas dificuldades, o Senhor jamais irá lhes abandonar. Dê a sua graça, despede aos seus filhos na paz do Senhor. Irmãos, recebam assim a bênção de Deus, a bênção de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima e da nossa querida e Santa Avó Rosa, e vão para os seus lares com a bênção e a companhia gloriosa do nosso estimado irmão Aldo. Amém. Está encerrada a reunião desta tarde e a paz do Senhor a todos.